Hoje nós estamos continuando a nossa série de mensagens acerca da batalha espiritual. O tema de hoje é o dragão que ataca a igreja, e esse texto bíblico está lá no Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7, nós vamos ler, tá? Do 7 até o 12, que diz assim: E houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém. A palavra diz aqui, a partir do versículo 7, que houve uma batalha no céu. E essa batalha no céu foi com Miguel e seus anjos contra Satanás e os seus anjos. Uma batalha no mundo espiritual, e essa batalha foi vencida por Miguel e seus anjos, e foi precipitado, a palavra de Deus diz que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, que engana todo mundo. Então nós sabemos que o diabo existe. Ele não é uma força, o diabo não é uma energia, como alguns pensam. O diabo não é algo que não está atuando nos dias de hoje. Algumas pessoas pensam que não, olha, é porque Jesus já venceu o diabo, então ele não tem mais poder nenhum, não faz mais nada, a gente pode ficar tranquilo, porque ele não vai fazer nada para ninguém. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele foi vencido no céu, foi precipitado, derrubado na terra. Jesus Cristo o humilhou e o venceu naquela cruz no Calvário. Mas o diabo sabe, diz o texto bíblico, que ele tem pouco tempo. Como ele tem pouco tempo, a Bíblia também vai dizer que ele está muito enfurecido, ele está com grande ira. O versículo 12 diz que o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo, diz o versículo 12. Ele está muito irado, porque ele perdeu, ele tem pouco tempo, então ele está com pressa, e o ataque maior do diabo é na pessoa de Jesus Cristo e na sua igreja. Por isso o diabo sempre vai tentar roubar de nós o nosso relacionamento com Jesus. Ele é esperto. Não sei se você já percebeu, nessa guerra espiritual, como coisas simples se tornam complicadas. Por exemplo, é muito simples você fazer todo dia um devocional, separando um tempo para estar com Deus. Não é uma coisa relativamente simples. Todos os dias, vou separar 30 minutos, para que de hora que eu acordo, faça um cafezinho, e vou acordar 30 minutos antes, para eu ter aquele momento gostoso de conversar com o meu Pai Celestial, com Jesus Cristo, pedir ao Espírito Santo que me ilumine durante o dia, que me dê sabedoria, que me dê inteligência, porque nós não sabemos o que vai acontecer durante o dia. Ninguém aqui sabe, mas Deus sabe, então a gente conversa com Ele, pede graça, pede sabedoria.
parece ser uma coisa bem simples. Quantas vezes você já começou e não conseguiu levar isso adiante? Outra coisa muito simples de batalha espiritual, que muitas pessoas começam e não conseguem terminar: a leitura da Bíblia. Talvez alguém aqui já tenha dito assim: esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Aí começa empolgado, lê 1, 2, 3 capítulos. Aí no outro dia, um capítulo. No outro dia, alguns versículos. No outro dia, dá uma folhada e fala assim: o que Deus tem para mim? E daqui a pouco falha um dia, falha outro. Quando vê, não está nem fazendo devocional, nem lendo a Bíblia. E o diabo, que está na terra e está apressado em destruir o nosso relacionamento com Deus, ele vai fazer de tudo para roubar esse tempo. Não sei se já aconteceu com você. Aconteceu comigo muito quando eu me converti. Nos dias de ouvir para a igreja, acontecia alguma coisa. Ou chegava uma visita, ou eu recebi uma ligação, ou tinha um compromisso, ou a escola até dos meus filhos marcava um compromisso justamente no dia de eu ir para a igreja. Já aconteceu isso com você? Lutas para estar na igreja? O diabo está com grande cólera, grande ira, e às vezes a gente pensa em batalha espiritual com aquelas coisas terríveis acontecendo. Não, irmãos, o diabo é muito inteligente. Ele não vai travar com você uma luta aonde você o perceba. O maior trunfo de Satanás é passar despercebido pela nossa vida. Ele vem, ele se infiltra, ele vai roubando o nosso tempo com Deus, ele vai fazendo o nosso coração esfriar, ele nos afasta da palavra de Deus, e aí nós vamos ficando fracos e desnutridos espiritualmente. Tão fracos que quando tem alguma coisa acontecendo, a gente não sabe nem o que fazer, não sabe o que orar, não sabe para que lado ir. Por quê? Porque não está se alimentando da palavra de Deus. Então o diabo, a Bíblia diz que ele tem métodos, estratégias, estratagemas. Ele é inteligente, ele é organizado. Ele tem 1/3 dos anjos que ficaram com ele. A palavra de Deus diz nesse texto: 1/3 das estrelas do céu. A gente sabe que isso é uma figura para os anjos. Então ele tem muitos milhares de anjos caídos, que são os demônios, a serviço dele para atrapalhar a igreja, enfraquecer a igreja e tirar o seu relacionamento com Deus. Então o dragão está atacando a igreja e o Cristo. E hoje nós vemos que esses ataques têm feito muito efeito. Famílias que estão fraquinhas. Os pais que antes, pelo menos algumas 2 ou 3 gerações atrás, o pai e a mãe eram uma figura de autoridade muito forte na vida dos seus filhos. Hoje, a gente vê essas crianças que não respeitam mais a autoridade. Não sei se você já viu isso. Você vê crianças na escola desrespeitando o professor. Você acha que isso é pouca coisa? Uma criança que desrespeita o professor não é uma autoridade instituída? Sim. E se essa criança está desrespeitando uma autoridade instituída, e instituída por Deus, porque Romanos capítulo 13 diz que toda autoridade é instituída por Deus, e você desrespeita uma autoridade, você está desrespeitando a quem? A Deus. E aí a gente não percebe, mas nós vamos tendo comportamentos e escolhas que estão longe da palavra de Deus. É triste, irmãos, muito triste. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa espírita, e a gente estava conversando, ela falou: mas olha, me diga, por que sendo espírita eu não vou para o céu? Eu falei: olha, é porque o espiritismo acredita na reencarnação.
E Allan Kardec escreveu um evangelho segundo Allan Kardec. Já ouviram falar desse evangelho? Evangelho segundo Allan Kardec? Este evangelho que ele escreveu está diferente deste livro, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia foi escrita num período de 1500 anos, por 40 autores diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes, e todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo, e a Bíblia de capa a capa é a palavra de Deus, e se você ler a Bíblia, você vai perceber a harmonia em todos os textos e uma ligação entre eles, e você lendo a Bíblia percebe que a Bíblia tem um só autor, o Espírito Santo, que inspirou os homens a escreverem. Portanto, a Bíblia é a verdade e a palavra de Deus. Mas no Espiritismo, coloca para mim o versículo 11, é bem importante a gente olhar ali, irmãos, que tem um jeito de vencer o diabo, e está escrito assim, o versículo 11, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Veja que nós vencemos pelo sangue de Jesus e pela palavra. Irmãos, se nós não conhecermos dessa palavra, nós vamos perder para o diabo. Ele vai nos enganar. Ele vai dizer para nós, por exemplo, que o homossexualismo, o diabo vai dizer que o homossexualismo é normal. E que as crianças podem decidir o sexo que terão. Este livro diz que não. Este livro diz que os filhos têm que respeitar os seus pais. Este livro diz que nós devemos respeitar todas as autoridades instituídas. Allan Kardec disse que a reencarnação pode acontecer. Coloca para mim Hebreus capítulo 9, versículo 17. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz: ao homem é dado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Então, se o homem só pode morrer uma vez, como que eles podem dizer que pode morrer e ressuscitar ou reencarnar? Se você entrar nos céus pelas suas obras, então a cruz de Cristo não valeu nada. Jesus morreu naquela cruz para pagar o preço dos nossos pecados. Ele disse em João 14,6, eu sou, põe João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só existe um único caminho para o céu. E o único caminho para o céu é Jesus Cristo. Mas o diabo tem contado mentiras, enganado a igreja, enganado pessoas boas. Quando eu converso com essas pessoas, são pessoas muito boas, gente querida e amiga nossa. Só que a gente querida e amiga nossa que está indo para o inferno, porque o diabo está com pressa e com muita ira, mas ele tem um jeitinho de fazer a coisa, que a gente pensa que não tem problema nenhum eu ser cristão e espírita. E eu preciso te dizer, lá no céu não vai ter nem cristão. Coloca de novo Apocalipse 12, 11. Aqui está dizendo que venceu pelo sangue. Lá no céu não vai ter católico, não vai ter evangélico, não vai ter espírita, não vai ter muçulmano. Lá no céu só entra quem estiver coberto com o sangue de Jesus. No inferno vai ter católico, evangélico, espírita, macumbeiro, aí vai ter, tudo essas placas aí. No céu não. Só entra quem estiver com sangue. Por isso está escrito ali, eles o venceram pelo sangue de Jesus. Coloca 1 de João, capítulo 1, versículo 7 para mim, faz favor. Lá está escrito que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado.
É 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Você vai achar aí, Novo Testamento. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No céu não entra pecado. No céu só entra quem foi lavado e alvejado pelo sangue de Jesus. Mas o diabo tem contado mentiras, não só no espiritismo, outras pessoas que estão na outra seita chamada Testemunhas de Jeová. Lá nos Testemunhas de Jeová, eles acreditam que o Espírito Santo não é uma pessoa, pensam que o Espírito Santo é uma força. Mas o Espírito Santo não é uma força, meus irmãos, porque o Espírito Santo diz, Efésios capítulo 4, versículo 30, está escrito assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, nos quais vocês foram selados para o dia da redenção. Força não fica triste. Tristeza é um sentimento de uma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo ensina, que Ele capacita, que Ele convence do pecado, que Ele distribui dons, que Ele dirige a obra missionária. Não é uma força que faz isso, é uma pessoa, é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Mas o diabo tem mentido para algumas pessoas, para muitas pessoas, e tem dito que o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, mas que Ele é uma energia. Isso é mentira. Quantas mentiras o diabo tem contado? E o texto diz, ali em Apocalipse 12:12, que ele engana todo mundo. Ele é bom para mentir. Ele é bom para nos enganar e nos fazer pessoas superficiais na Bíblia. Porque a Bíblia, irmãos, a gente vence o diabo com a Bíblia, porque na hora de a gente tomar decisão, a gente não pode confiar nos nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos nos enganam. Nós precisamos confiar em algo mais sólido que o nosso sentimento. Porque hoje nós sentimos uma coisa e amanhã nós estamos sentindo outra coisa. Mas a palavra de Deus, ela não muda, ela é eterna, ela é uma só. Por isso que está escrito em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda, Ele é o mesmo, a palavra dele não muda. Então nós cristãos não vivemos pelo que sentimos, nós cristãos vivemos pelo que nós cremos, e nós cremos na santa palavra de Deus. Ela é o nosso trilho, ela é a nossa bússola, ela é o nosso norte, é ela que diz o que podemos ou não podemos fazer, como ou não devemos fazer escolhas. Está escrito aqui. Mas o dragão, ele desceu com cólera e com ira, e ele tem dito às pessoas: vivam pelo que vocês sentem. Seu casamento não está bom? Larga do seu marido, pega outro. Seu casamento não está bom? Larga da sua mulher, arruma outro. Afinal de contas, você precisa ser feliz. Mentira do diabo. Mentira. O casamento não é para a gente ser feliz. Deixa eu explicar. Pastor, que história é essa? Que o casamento não é para a gente ser feliz. O casamento é para eu fazer o outro feliz. Agora diga uma coisa para mim: é fácil fazer o outro feliz? Não. Por quê? Porque é o outro. Então, para eu fazer o outro feliz, talvez eu precise ficar acordado para que o outro possa dormir. Talvez eu precise chorar para ver você sorrir. Talvez eu precise recuar para você avançar. Talvez eu precise morrer para que você possa viver. Se alguém te amar assim, não fica fácil amar de volta? Por isso a Bíblia diz, homens, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Eu acho muito difícil uma mulher querer se separar de um homem que está disposto a morrer por ela. De um homem que quando acorda olha para ela e fala assim: meu amor,
você está mais linda hoje do que estava ontem. Mesmo descabelada, você é maravilhosa. De chapinha é imbatível. A mulher vai ter dificuldade? Não, mas o diabo enganou. E ele fala assim: olhe para outra. E a Bíblia diz, depois a gente vai envelhecendo, e alguns homens não cuidam bem das suas mulheres, delas não ficam bonitas, daí eles querem começar a olhar para outras mulheres e dizem assim: eu vou trocar essa de 40 por duas de 20. Já ouviu falar isso ou não? Isso é coisa do diabo, não é de Deus não. A Bíblia diz: lembra da mulher da sua mocidade. Quando eu olho para Márcia, eu me lembro dela lá na faculdade, sentadinha no banco, assim, desse jeitinho que ela estava, coisa mais linda. E aí hoje a Áurea trouxe o pão de batata com catupiry, o pão de batata que a gente ama. Ela trouxe porque a gente falou, eu fazia 5 quilômetros, irmãos, a pé, para não gastar o vale transporte do ônibus, para trocar na cantina por um pão desse de batata e um copo de café, porque na hora do intervalo eu queria estar com ela para comer o pão de batata e tomar o café. O nome disso é amor, paixão, né? Porque paixão deixa o homem bobo. O amor já traz mais equilíbrio. Mas o apaixonado, ele faz isso. Chegava lá, passava um Rexona, 5 quilômetros, irmãos. Tinha que passar uma minâncora, um Rexona, para dar uma melhorada. Mas até hoje, a gente não abre mão de tomar o nosso cafezinho juntos e conversar. Irmãos, eu não vou desistir da minha mulher nunca. Porque se eu desistir dela, eu não entendi nada do que Jesus falou. Jesus disse para mim e para você, está escrito aqui. Sabe o que ele disse? Ele disse assim: eu nunca, nunca vou te deixar. Olha que tremendo. E ele disse mais: eu nunca, nunca eu vou te abandonar. Mas eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até o final. Eu acho que é Mateus 10, 28, põe para mim aí Mateus 10, 28, e Jesus vai falar assim acerca do diabo. Ele vai dizer assim: olha, vocês, meus filhos, vocês serão perseguidos, vocês serão humilhados, vocês serão presos, mortos. Mas daí ele vai dizer assim: mas não tenham medo daqueles que podem matar o corpo de vocês, mas não podem fazer nada com a alma. Antes temam aquele que pode lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Isso. E aí tem algumas pessoas que estão com medo do diabo. Pastor, eu acho que eu vi alguma coisa do diabo lá em casa, um vulto, um negócio. Eu fiquei com medo. E Jesus está dizendo assim: olha, não é dele que você tem que ter medo não. Porque a única coisa que o diabo vai conseguir fazer, como fez e faz até hoje, perseguindo a igreja, é matar os filhos de Deus, que são os mártires, que não negam Jesus, e eles são mortos em vários lugares do mundo, e estão sendo mortos agora mesmo, sobretudo na Coreia do Norte, ainda na África, e vários países que perseguem os cristãos. Existe a igreja perseguida hoje, e nossos irmãos estão morrendo e não estão negando a Cristo. E esses nossos irmãos entenderam que esses homens que são usados pelo diabo para matar a igreja, a única coisa que eles podem fazer é destruir o nosso corpo. Mas Jesus disse: não temam estes, temam a mim. Eu posso lançar o seu corpo e a sua alma no inferno. Cuidado para você não ter medo da pessoa errada. Jesus disse: se é para ter medo, temam a mim, porque eu que sou todo-poderoso. Irmãos, precisamos entender essas verdades bíblicas e entendemos junto desse texto de Apocalipse
que assim como o diabo desceu com grande ira e grande cólera para destruir a igreja, Jesus deu à igreja poder e autoridade para prevalecer contra todas as ciladas do diabo e toda a investida de Satanás. E como ele deu esse poder? Isso está escrito em Atos, capítulo 1, versículo 8, você lembra? Atos 1, 8. Mas recebereis poder. Recebereis poder. Quando descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até os confins da terra. Então Deus está dizendo assim: olha, é para vocês irem, é para vocês avançarem, é para vocês pregarem o Evangelho. O diabo está aí, ele está irado, ele está enfurecido, ele sabe que tem pouco tempo, ele está destruindo, mas Jesus levantou uma igreja vitoriosa, indestrutível, poderosa, imbatível, porque o dono da igreja é o próprio Cristo, é a vencedora. E esta igreja precisa anunciar o santo Evangelho do Senhor enquanto ainda dá tempo. Quantas pessoas você conhece e eu não conheço? Quantas pessoas você tem acesso, mas eu não tenho? E elas estão precisando de ouvir a palavra de Deus. O diabo nos engana, irmãos, quando nos faz ficar quietos, porque ele colocou uma mentira no nosso coração. E a mentira é: eu não sei o suficiente essa palavra, por isso não posso anunciá-la. Mentira. Mentira do diabo. Como é que a gente anuncia Jesus? Falando o que Jesus fez na nossa vida. Fala o que Jesus fez na sua vida. E isso pode mudar a vida de alguém que você ama. E essa pessoa pode ser retirada do inferno e ser transportada para o céu, se ela for coberta com o precioso sangue de Jesus. Amém? Mas é só isso? Não, irmãos. É muito mais. Deus quer operar através da igreja sinais, maravilhas, curas, milagres, através da minha e da sua vida. E se nós tivermos um contato com Jesus assim diário, uma conexão com o Espírito Santo mais íntima, nós vamos ficar mais ousados, mais corajosos, mais dependentes, é ou não é? E nós vamos conseguir fazer mais. E a minha oração é que a igreja não seja igreja só aqui, dentro dessas paredes. A minha oração é que você possa dizer para Jesus assim: Senhor Jesus, eu creio na tua palavra que rios de água viva fluirão do meu interior. Sabe por quê? Está um deserto aí fora. É gente deprimida, é gente ferida, é gente amargurada, é separação, é adultério, é abandono, é injustiça, é dor, é mágoa, é perda, é tristeza, desilusão. E aí Jesus disse assim: eis que eu vos envio como luz para este mundo, como sal para essa terra, como dispenseiros da minha graça, como canais da minha graça, templos do Espírito Santo vocês são. Portanto, vão no poder do Espírito Santo e anunciem as maravilhas de Deus a tantos quantos Deus colocar no seu caminho. A igreja precisa voltar a ser a igreja de Jesus. A igreja que acredita, a igreja que ora, a igreja que intercede, a igreja que é feliz. A minha felicidade não pode estar nas circunstâncias. Essa é uma mentira do diabo. Eu serei feliz se... Mentira. Mentira. Eu serei feliz quando... Mentira. O Evangelho diz que se o Espírito Santo habita em mim, a alegria é fruto do Espírito. Essa alegria o mundo não rouba. A paz é fruto do Espírito. Essa paz o mundo não rouba. Quantas pessoas pagariam agora um bom dinheiro para ter paz? Pois é, não adianta. Dinheiro não compra paz. Paz é fruto do Espírito.
Pastor, mas para que serve essa paz? Ah, é? Você acha que isso é pouco? Deixa eu te mostrar. Jesus estava dormindo no barquinho, veio uma tempestade. Os discípulos tentaram resolver o problema, não conseguiram, desistiram, foram acordar Jesus. No meio da tempestade, Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Paz. Quando ele se levantou no meio daquela tempestade, a paz que estava aqui dentro saiu para o lado de fora. E a tempestade do lado de fora parou. Quantas brigas nós poderíamos ter evitado? Quantas palavras malditas saíram do nosso lábio, da nossa boca, porque nos faltou a paz e o domínio próprio? Quantas pessoas machucamos e magoamos, porque nos faltou mais da presença de Deus? Quantas vezes nós deixamos de orar e interceder? Quantas vezes? Porque nos faltou a ousadia do Espírito Santo. Quantas vezes nos faltou a ousadia de orar por um milagre? Não oramos e as coisas não aconteceram. Eu quero dar para você um testemunho do poder de Deus. Quando eu me converti, essa perseguição do diabo foi muito forte. Eu vendi tudo que eu tinha, os irmãos já sabem. Eu e a Márcia, a gente vendeu o nosso negócio, ficamos sem nada. E naquela época, a única coisa que a gente conseguiu fazer foi comprar um carro. A gente não tinha, vendeu o negócio, a gente pegou o dinheiro e comprou um carro zero. Foi o nosso primeiro carro zero, né? Aquele Palio. Compramos aquele Palio. Irmãos, nós tínhamos entregado tudo para servir Jesus. Compramos aquele Palio. A Márcia andando com o carro tinha acabado de tirar. Andando com o carro, veio uma mulher com um Golf, atravessa, a preferencial era dela, atravessa, dá na porta dela. Gente, foi um acidente feio. E o carro estragou tudo. E alguém já veio me falar, alegria de pobre. Falei, sempre tem um miserável para vir falar um troço desse na hora que você está sofrendo. Eu falei assim, não. Isso é coisa do diabo, não vai tirar a nossa alegria. O carro foi para o conserto. O carro ficou pronto. Quem foi pegar o carro? A Márcia. Eu falei, amor, você que vai. Porque eu não quero você com trauma. Né? Tipo, aconteceu isso, agora eu não vou. Vai lá buscar. Pegou o carro, saindo da concessionária, chegou na BR, um caminhão atravessou. O caminhão estava fazendo a curva, levou o carro junto, quase foi para um barranco. O carro voltou para a concessionária. O carro zero que eu tive, ele não andou direito. Voltou para lá. De novo veio aquele negócio. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada. E o que Deus falou comigo, não, meu filho. Você está fazendo a coisa certa. Uma mentira do diabo. Se eu estou fazendo tudo certo, então mal nenhum vai me acontecer. Mentira. Por que o apóstolo Paulo foi parar na prisão? Por que o apóstolo Paulo naufragou? Por que o apóstolo Paulo foi açoitado várias vezes? E por que ele teve que se fingir de morto para parar de apanhar? Porque ele estava cometendo pecado? Não. Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Por que as pessoas morreram martirizadas? Elas estavam fazendo alguma coisa errada? É claro que não. Elas estavam fazendo o que é certo. Por isso, cuidado. Se você não trombar com o diabo, pode ser que você esteja indo no mesmo caminho que ele. Quem está indo contra o inferno vai trombar com a capetaiada. Mas eles vão cair. Amém, irmãos? Amém. Vai trombar. Que mentira é essa que o diabo inventou? De que se a gente está fazendo as coisas certas, então não teremos sofrimento. Teremos sim, a Bíblia diz que sim. Põe para mim Hebreus 5:8. O próprio Jesus Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, que nunca cometeu um pecado, um sequer. A Bíblia diz em Hebreus 5:8 que ele aprendeu por meio do sofrimento. Então o diabo tem enganado muitas pessoas.
e tem trazido na sua mente acusação, te acusando, ora te culpando, tentando te rebaixar e dizer para você assim, ó, tem alguma coisa errada na sua vida, não, você não é digno não, você não é digno de anunciar a palavra, você não é digno de orar para uma pessoa ser curada, você não é digno de pregar o evangelho não, você é um Zé Ninguém. Mentira. Se você está coberto com sangue, você foi transportado do inferno para o céu, da orfandade para ser chamado filho de Deus. E Ele te deu todo o poder e toda a autoridade para você avançar. Amém, irmãos? Então, o dragão vai ter sucesso se aqueles que são bons não fizerem nada. Se os bons se calarem, o mal avança. Vocês são aqueles que Jesus comprou com seu precioso sangue. Ele confiou a mim e a você, Ele nos comissionou uma grande missão. Uma preciosa missão. A maior missão de todas, a mais nobre. Anunciar o reino de Deus. Precisamos fazer isso. E como é que vamos fazer isso? Em primeiro lugar, pelo sangue. Coloca para mim Romanos capítulo 8, versículo 1. Você pode anunciar sem medo, porque a palavra de Deus diz, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está livre, não há condenação para você. Você pode falar, pode anunciar. Você vai pecar às vezes, sim. Coloca para mim 1 João capítulo 1, versículo 8. A palavra de Deus vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, irmãos, nós fazemos de Deus um mentiroso. Mas o versículo 9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Outra coisa que faz com que você não avance e o diabo tenha vitória na sua vida, é porque aconteceu injustiça na sua vida. O abuso, o estupro, a traição, o abandono, as cenas de violência, os traumas, são injustiças que têm paralisado muita gente boa. As feridas do passado, as coisas que aconteceram lá atrás, tem pessoas que estão vivendo elas hoje e não conseguem avançar. Mas a palavra de Deus diz que se você falar essas coisas para Ele, se você quebrar o silêncio que te aprisiona, se você arrancar as mordaças da sua boca, se você abrir o seu coração, o sangue de Jesus te purifica. Você fica limpo, limpa, livre. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Amém, irmãos? Você entendeu tudo direitinho? Vamos ficar em pé então. Eu quero orar com você. E eu quero orar junto com você sobre isso. Sobre a realidade do diabo estar no mundo, de os demônios estarem presentes no mundo, destruindo vidas, tirando alegria, enganando, mentindo, roubando, matando e destruindo. É isso que eles estão fazendo. Eles estão acabando com tudo. Mas Jesus, Ele veio não como um destruidor, mas como um Salvador. Não trouxe guerra, trouxe a paz. Ele não trouxe a morte, Jesus trouxe a vida. Não trouxe o juízo, Jesus trouxe salvação. E Jesus deu uma ordem para nós, que nós precisamos cumpri-la. Porque essa ordem não é só para o pastor, é para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então quem nós vamos ajudar? A quem o Senhor quer nos enviar? Como igreja do Senhor, quem nós vamos tirar das mãos do Satanás, das garras do diabo? Quem? Eu creio que o Espírito Santo está colocando pessoas no seu coração.
E eu gostaria que você orasse por elas e pedisse a Deus que Deus te desse esse poder agora para você tomar uma atitude. A Bíblia diz que a festa no céu, quando um só pecador se converte, um só, já tem uma festa no céu. E que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quem Deus quer que você tire das trevas e traga para a luz? Quem Deus quer que você ajude? Quem Deus deseja usar a sua vida para a glória dele? Poder, você já tem. Você já recebeu. Autoridade, sim, você também recebeu. Está em Lucas 10:19. Eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo, sem que nada vos cause dano. Então você tem. O que está faltando? Uma atitude. Eu vou fazer. Se você tomar essa atitude, esteja certo de uma coisa: Deus estará com você, porque Ele que mandou. Eu só estou dando o recado, mas a ordem é de Jesus. Amém? Então, se o Espírito Santo colocou alguém no seu coração para você amar essa pessoa, até que as cadeias sejam quebradas, as escamas caiam dos olhos e ela seja liberta, salva e coberta com o sangue de Jesus, deixe o seu lugar e traga essa pessoa em oração até aqui ao altar. Eu quero orar junto com você em nome de Jesus. Pode vir. Se Deus colocou alguém no seu coração que precisa ser salvo do inferno para ser transportada para o céu, e óbvio que Deus vai usar a sua vida, o seu amor, as suas orações, a sua intercessão. Você. Deus precisa de uma igreja que faça a diferença. Amém? Pode vir, em nome de Jesus. Pode chegar bem para frente. E vamos entender que cada pessoa que está aqui na frente está trazendo uma pessoa no seu coração, e que essa pessoa, em nome de Jesus, aceitará o Senhor como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Vamos orar. Podem vir, eu espero vocês chegarem para a gente orar. Que alegria, irmãos, que privilégio poder trazer o nome de alguém no altar do Senhor. Que privilégio, que alegria, que honra o Senhor nos dá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essas pessoas que o Senhor trouxe ao nosso coração agora na Tua presença, Senhor. E, Senhor, sabemos que o Senhor já nos deu a força, o poder e a autoridade para anunciarmos o Teu Evangelho, o Evangelho da salvação, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor essa noite, coloca a Tua palavra nos nossos lábios. Espírito Santo, nos dê sabedoria para falar, nos dê inteligência, entendimento, nos dê, Senhor, revelação e palavra de conhecimento. Capacita-nos, Senhor, com os dons espirituais e ajuda-nos a usá-los, Senhor, com toda a diligência, com toda a excelência, para glorificar o Teu nome. Nós concordamos, Senhor, sim, Satanás foi derrotado por Ti naquela cruz. Tua é a vitória, Teu é o reino, e Tua é a glória, a força e o poder pelos séculos dos séculos. Mas, Senhor, nós estamos aqui e o Senhor nos comissionou, e nós queremos, Senhor, fazer a Tua vontade. Livra-nos do egoísmo, do hedonismo, da egolatria. Faz de nós homens e mulheres altruístas, Senhor, parecidos contigo, a Tua semelhança. Ajuda-nos, Senhor, a matarmos a nossa carne, a fim de que o Teu Espírito viva em nós, nos guie, Senhor, e nos lidere na caminhada aqui na terra. Sabemos que o nosso final não é aqui, aqui não é a nossa pátria,
Senhor, a nossa pátria é celestial. Nós somos forasteiros, peregrinos, viajantes. Nós estamos passando por aqui, mas queremos estar contigo, Senhor. E queremos que toda a tua vontade se cumpra plenamente em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, é a melhor e maior decisão que você pode tomar na vida, é receber o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Porque, irmãos, lá no céu, preste muita atenção nisso, o Senhor não vai perguntar que igreja você foi. Ele não vai perguntar quem era seu pastor. Isso não importa. De que rituais e liturgias você participou, não interessa. Ele precisa olhar para você e ele precisa ver o sangue do Filho dele, porque não se entra no céu sem o sangue de Jesus. Não entra, não entra, não tem outro jeito. Por isso a palavra de Deus diz: não endureça o seu coração. Quando você ouvir a palavra, abra o seu coração, leia a Bíblia. Se você não entendeu a Bíblia e discorda da Bíblia, é porque você estudou pouco. Estude mais e você vai concordar com a Bíblia. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente vê que ela tem razão. E vocês que trouxeram uma pessoa, cada um trouxe uma pessoa, Deus vai usar a vida de vocês. Sabe por quê? Porque Ele mandou. Se alguém tentar atrapalhar vocês, não terão sucesso, porque a ordem veio do alto, veio de Deus. Ide, Ele disse, e façam discípulos de todas as nações, e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vão, anunciem a palavra. Se tiverem enfermos, orem para que sejam curados. Se tiverem endemoniados, expulsem, porque vocês têm o poder e a autoridade que veio do alto. João Batista disse: homem nenhum pode fazer coisa alguma a não ser que lhe seja dado do alto. Não é na nossa força, não é na nossa inteligência. A palavra de Deus diz: não é nem por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém? Então, vida devocional. Lembra do começo da mensagem? Vida devocional. Tem que fazer todos os dias. Vai purificar sua mente. Orações, os cultos. Por mais luta que você enfrente na vida, não falte um culto. Pode ser o seu último. Ninguém aqui sabe o último dia de vida. Participe, adore a Deus. E que Deus te abençoe. E é assim mesmo. Pastor, você não vai orar por nós? Quando estamos fazendo a vontade de Deus, não precisamos nos preocupar. Ele já está nos abençoando. Porque está escrito: as bênçãos perseguem e alcançam os obedientes. Está escrito. Por isso, a bênção nunca vem assim. A bênção vem pelas costas. Ela persegue e alcança os obedientes. Se você for obediente, as bênçãos correrão atrás de você e te alcançarão. É a palavra do Senhor. Amém?